Seja muito bem-vindo ao nosso curso Descomplicando a Bíblia. Nós, então, separamos um material que vai te dar uma visão panorâmica a respeito das Escrituras. Isso vai ajudar muito, porque a Bíblia, ela é uma biblioteca. Ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então, é desafiador você pegar um livro como esse, né? Seria como você pegar uma criança na idade de alfabetização e colocasse o alfabeto diante dela e mandasse ela escrever, né? Então, se não tiver uma didática, né, a aprendizagem ela vai ficar totalmente prejudicada. Então, o meu propósito aqui é oferecer para você um panorama onde você vai entender os principais pontos das Escrituras, também ter acesso a muitas curiosidades que talvez você tenha pensado e até hoje ninguém tenha te respondido, ou você não chegou a perguntar para ninguém. Então esse é o nosso intuito. Eu separei aqui no nosso sumário mais de 10 matérias, tá bom? E nós vamos então dar essas aulas, elas vão ficar disponíveis a você que está participando desse curso e certamente Deus vai abençoar. Nós queremos começar hoje então pelo tema, que são os 4 pilares para se entender a Bíblia. Então, é a visão panorâmica. Então, de forma pedagógica, eu quero te ensinar a olhar para a Bíblia dentro de 4 pilares, ok? Então, quando você pegar qualquer um dos 66 livros da Bíblia, você precisa olhar e entender em qual desses 4 pilares está inserido o livro que você está lendo, o capítulo que você está lendo, ok? Então, são os 4 pilares. Vamos começar lendo uma parte do texto bíblico que está em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, só alguns versículos mesmo, porque o capítulo 1 é bem longo. Então, vamos ler só os primeiros versículos aqui. Capítulo 1, versículo de número 1 diz: No princípio Deus criou o céu e a terra, era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Ok? Então aqui nós temos o relato da criação que Deus, né, tem sobre a terra. Então, nesse primeiro momento, vamos fazer uma oração, que Deus possa nos iluminar. A palavra de Deus diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E também diz em Oséias capítulo 4, no verso 6, que muitas pessoas perecem porque falta conhecimento a elas. Então, o nosso pedido a Deus é isso. O Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento, e é isso que nós vamos pedir agora. Senhor Jesus, nos abençoe para que nós possamos adquirir o conhecimento da sua palavra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, não sermos, Senhor Deus, pegos pela falta de conhecimento das Escrituras, mas que o Senhor possa nos iluminar, ó Deus, em todo o nosso estudo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o Senhor se revela por toda a Sagrada Escritura, ok? Veja bem, a Bíblia diz, de uma forma muito clara, no livro dos Hebreus, no Novo Testamento, que antigamente o Senhor falava conosco por meio dos profetas, por meio da lei, mas que agora ele fala conosco por meio de Jesus. Hebreus capítulo 1, verso 1. Isso quer dizer que todas as profecias, elas se cumprem em Cristo Jesus, ok? Cristo Jesus, então, é o cumprimento das profecias que foram nos dadas, certo? Desde lá atrás. Então, nós consideramos o Antigo Testamento, ok? Porque sabemos que são as profecias relacionadas a Cristo, e temos no Novo Testamento, então, a revelação desse Cristo que haveria de vir para nos trazer remissão, justificação, filiação e por aí vai, ok? Veja bem, é muito importante que alguém nos ensine a palavra de Deus, e infelizmente eu preciso dizer isso,
que 90% dos líderes religiosos aqui no Brasil, eles não têm estudo formal. Eles simplesmente começam uma vida religiosa e vão tocando à medida das experiências que vão tendo. Mas se nós unirmos a experiência com o conhecimento acadêmico, certamente nós vamos avançar muito mais. Eu tenho aí 19 anos que eu tenho servido o Senhor e pregado a palavra de Deus, e me dediquei arduamente aos estudos para que eu pudesse, então, me aperfeiçoar tanto, no trabalho da pregação da palavra, do estudo da palavra, quanto na parte espiritual, da oração e por aí vai. Há um texto bíblico em Atos que diz que tinha um homem que estava lendo o capítulo 53 de Isaías. É bom que você saiba que capítulos e versículos foram coisas que foram acrescentadas muito depois, tá? Foram acrescentadas para nos ajudar a achar de uma forma mais fácil na Bíblia. Mas tinha um eunuco que ele era etíope, certo? Numa carruagem, e Filipe, que era um diácono da igreja do Novo Testamento, ele se aproxima e pergunta para aquele homem se ele entende o que ele está lendo. E aquele homem diz que não entende. Como ele entenderia se ninguém o ensinasse? Então Filipe, ele sobe e explica Isaías 53, que fala basicamente sobre a obra de Cristo, que veio na terra, que tomou as nossas dores, pelas pisaduras nele nós fomos sarados, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, e nós temos ali esse entendimento. O eunuco entende, então, Cristo como Salvador, e ele pede para ser batizado. Então, numa espécie de poça ali, ele é batizado por Filipe, e dessa forma, então, a gente encontra, essa importância que é tão maravilhosa de se aprender o texto bíblico. Então, aquele homem estava diante de um texto que não entendia nada, e logo depois, então, por meio dessas explicações, ele entendeu de forma muito clara, e isso trouxe crescimento em sua fé. Bom, sobre os 4 pilares, é necessário que nós entendamos isso, então. Tudo que você ler na Bíblia vai estar diante de algum desses 4 pilares. O primeiro é criação, o segundo é queda, o terceiro é redenção e o quarto é consumação, ok? São panoramas e sempre que você olhar para as Escrituras, você tem que saber diferenciar se você está na parte da criação, na parte da queda, na parte da redenção ou na parte da consumação, ok? Quando o texto que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 1, verso 1, ele é transliterado para o português, talvez essas sejam as palavras hebraicas mais famosas, que diz Bereshit bara Elohim, que significa, de fato, no princípio Deus criou todas as coisas. E ali a gente vê no texto que a gente leu que o Senhor criou a luz no primeiro dia, o Senhor Deus ele fez a separação entre luz e trevas, o Senhor criou a relva do campo, o Senhor criou as árvores com semente, o Senhor ele criou os rios, os mares, criou os animais, até criar Adão e Eva, que são a coroa da criação, e eles têm a imago Dei, ou eles têm a imagem de Cristo neles, ok? Então, do capítulo 1 ao capítulo 2, nós estamos falando sobre a criação. Adão e Eva foram criados sem pecado, certo? Deus deu a eles o jardim do Éden para que eles pudessem cuidar desse jardim. É bom só dizer, tá bom? Isso aí eu nem concordo que uma pessoa deva se basear nesse princípio por causa disso. Mas antes do pecado, Adão e Eva eles eram vegetarianos. O Senhor deu para que eles cuidassem ali do jardim, comessem toda sorte de frutos e cuidassem dos animais. Adão deu nome para todos os animais que ali estavam. Então, a criação de Deus ela ocorre, certo, pelo próprio Deus, pela própria palavra de Deus. Então,
antes que qualquer coisa viesse a existir, galáxias, planetas, o que quer que seja, Deus ele é autoexistente. Desde a eternidade, o Senhor é Deus. Deus não foi criado, Deus não foi gerado, Deus não apareceu do nada. O Senhor sempre existiu de eternidade a eternidade, ok? Então, assim como não dá para nós calcularmos certos tipos de coisa, essa eternidade ao qual o Senhor existe, ela não pode ser mensurada na nossa cabeça. E eu aproveito já para te dizer que existem certas coisas na Bíblia que nós não temos respostas muito claras e nós não devemos entrar em partes de especulação. Nós devemos trabalhar com o que os textos bíblicos, então, eles dizem, ok? Então, na parte da criação, assim fez o Senhor. E existe uma discussão, algumas pessoas acreditam que a Terra seja jovem ou que a Terra seja velha. A Terra jovem, ela vai dizer, mais ou menos, olhando para os textos bíblicos, que o mundo criado por Deus tem mais ou menos 6.500 anos. Só que nós não encontramos, ou nós não devemos pegar a Bíblia para tentar formar ciência, tá? A Bíblia não é um livro com o intuito de produzir ciência para nós. Então, temos a Terra Velha. Eu, particularmente, acredito que a Terra tem mais de 6.500 anos, pelos fósseis, por todas as coisas aí que já são achadas. Uma outra coisa importante também, se você tem curiosidade, é sobre dinossauros. Eu acredito, sim, que dinossauros existiram e acredito mais que eles chegaram em algum momento a viver junto com os seres humanos, ok? Não talvez na mesma vila, mas no mesmo mundo que existia então naqueles dias. No livro de Jó, Jó retrata um animal que ele chama de biomonte, que esse animal tem uma força tremenda nos seus músculos do ventre. Esse animal também tem uma cauda semelhante a um cilindro, certo? De tão potente. Nós não temos nada parecido com algum animal como esse catalogado na biologia. Para mim, fala de um dinossauro. Então, para mim, podem ter existido dinossauros antes, tá bom? Que o ser humano seja criado, até porque o texto sagrado diz que os animais foram criados primeiro, mas para mim também coexistiram junto com os seres humanos dinossauros e não sabemos a época que esses dinossauros foram extintos, ok? Qualquer coisa que a gente tentar falar sobre isso seria mera especulação e, como eu disse, um teólogo não deve trabalhar com especulações. Então, você encontra também no livro de Jó, ele falando sobre um animal, e também em outros lugares tem a referência para falar sobre o diabo, mas esse animal, para mim, é um animal literal chamado Leviatã, um peixe monstruoso, certo? E naquela época ali mesmo eles já tinham encontrado. A gente sabe que o ser humano conhece muito pouco sobre o oceano até os dias de hoje, conseguiu descer no máximo 20 quilômetros para baixo, então existem animais que são monstruosos, que nunca nenhum raio de luz chegou até eles, então eu acredito que existam sim animais monstruosos. Com relação a dinossauros, não acredito que exista nos dias de hoje, apesar de nós sabermos que existem muitos animais esquisitos por aí, né? Como, por exemplo, em lugar que existe o dragão de Komodo, você não encontra em outro lugar. Existe uma ilha também, na Austrália, onde existem as serpentes mais perigosas do mundo, né? Então, cada parte do mundo tem algumas características bem peculiares aí, tá bom? Então, Gênesis capítulo 1 e 2 fala da criação. O Senhor criou, ok? O Senhor criou Adão e Eva. E é muito importante que você entenda uma coisa. Se você é um cristão, você necessariamente precisa interpretar Adão como sendo um homem, certo? Que existiu literalmente, e Eva como uma mulher que existiu literalmente. Se você interpretar de forma figurada,
toda a sua fé cristã ela vai se desmontando como um dominó, ok? Então, é impossível nós olharmos para esse relato sem entendermos que eles são, de fato, né, seres que o Senhor criou. Adão é o nosso pai, Eva é a nossa mãe. Toda a nossa genealogia, se nós voltarmos atrás, nós vamos saber então que eles são pai e mãe. Pois bem, essa é a primeira parte, a parte da criação. A segunda acontece na queda. E a queda, quando ela acontece, nós sabemos, né, que uma serpente, ela tinha voz e ela falava ali através de uma árvore. Essa serpente nós sabemos que é Satanás, como diz em Apocalipse capítulo 12, que Satanás foi lançado na terra e ele conseguiu convencer um terço dos anjos. Sabemos que o Senhor destronou Satanás, justamente porque Satanás quis ser semelhante a Deus, e dessa forma, então, o inimigo tenta, de todas as formas, destruir o ser humano. Quando, então, ele chega a Adão e Eva, ele tenta eles com a mesma coisa que ele queria que acontecesse com ele. No caso, ele chega e diz: se vocês comerem do fruto dessa árvore, vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Tá? Esqueça essa história de maçã e tudo mais, nós sabemos que fruto é que eles ficaram tão interessados assim em comer, mas sabemos que eles quiseram obter o mesmo conhecimento de Deus, né? E foi dessa forma, então, que Satanás tentou o ser humano com a mesma coisa que ele queria, né, obter de Deus. Dessa forma, o ser humano, então, quando ele cai em pecado, a Bíblia diz que Adão começa a ter vergonha de Eva, Adão coloca a culpa em Deus, ele diz: foi a mulher que o Senhor me deu que me conduziu a comer esse fruto. A Eva vai dizer que foi a serpente. Então você vai ver, né, uma série de situações onde ninguém assume a responsabilidade, e isso é uma característica do pecado. Quando não se assume a responsabilidade, nós sempre transferimos para o outro, nós estamos já incorrendo em pecado. A Bíblia diz que cada ser humano deve queixar somente dos seus próprios pecados, ok? Então, essa árvore, ela estava ali, eles caíram, ok? E também começaram a ter vergonha de Deus. Eles se esconderam de Deus, Adão se escondeu de Deus. Deus perguntou onde ele estava, ele disse que estava com medo. Eles se cobriram também com folhas, um ficou com vergonha do outro. Então, característica do pecado é o ser humano se esconder de Deus e o ser humano se esconder de outro ser humano. Então, a sinceridade, a pureza, a inocência, ela acaba caindo quando o pecado se manifesta. Então, nós encontramos aqui, já a partir do capítulo 2 e 3, essa parte da queda. E aqui nós temos no capítulo 3 já o protótipo do Evangelho, ou a primeira vez em que Cristo é anunciado como aquele que viria para tirar o ser humano do pecado, ok? Isso acontece quando está escrito em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, que o ser humano, a semente que nascesse da mulher ia pisar a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o calcanhar desta semente, desse ser humano. Então, Cristo, ele foi prenunciado já pelo próprio Deus, já a partir do capítulo 3, quando se fala, então, sobre a queda, ok? Então, registre bem isso para que você possa entender, certo? Depois do pecado, Deus tirou eles do jardim, ok? E é depois do pecado que tem a primeira morte, quando Caim mata Abel. Dessa forma, Adão e Eva continuaram se reproduzindo, tá bom? E posteriormente foram se casando as pessoas, né? E o mundo foi formado desta forma. Então, o mundo, ele é formado através de Adão e Eva, que vão tendo filhos, e aí, a princípio, há casamento, né, entre pares, né? E até que esses casamentos vão se dando entre um homem e uma prima terceira, e por aí vai, e as coisas vão acontecendo, ok? Então,
Esta é a queda. Então, quando você pegar a sua Bíblia, saiba aonde você está lidando com a criação, aonde há perfeição, não há pecado, certo? Aonde há a presença de Deus e tudo mais. Quando você entra no capítulo de número 2 e 3, você vai lidar com a queda. E essa queda acontece e ela vai tendo desdobramentos ao longo da história. Então, como foi dito, nós temos na queda, certo, o protótipo do Evangelho, a primeira vez que Jesus vai ser citado. O texto diz que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente e a serpente morderia o seu calcanhar. Ali, então, a primeira mensagem, profecia a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então, desde que o ser humano foi expulso ali, então, do Éden, né, Adão e Eva, a gente teve, então, o pecado se multiplicando na face da terra, com a morte de Caim, com a Caim matando Abel. Depois nós temos o Senhor mandando o dilúvio sobre a terra, temos Sodoma e Gomorra sendo destruídas por causa do pecado, temos a Torre de Babel, anterior no capítulo 11 também, o Senhor Deus confundindo as línguas. Então, desde o capítulo 3 até nós chegarmos no Novo Testamento, nós encontramos vários homens e mulheres que tentaram cumprir a lei, fazer com que a lei de Deus fosse cumprida para que o homem pudesse ter a remissão dos seus pecados, para que o homem pudesse ser justificado, para que o ser humano, então, pudesse estar sem esse peso de condenação. E o que acontece? Então, na redenção, de forma específica, o apóstolo Paulo, ele vai falar muito bem, porque, como eu disse, Adão, nosso pai, Eva, a nossa mãe, nós nascemos em pecado, todos pecaram, foram destituídos da glória de Deus, é o que a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, ele vai deixar bem claro do verso 15 ao verso 19, que em Adão nós transgredimos, mas em Jesus nós temos o dom eterno, certo? Em Adão nós fomos condenados, mas em Jesus nós somos justificados. Em Adão houve morte e inimizade por causa do pecado. Em Jesus tem vida e paz, né? Como diz a palavra de Deus, que aqueles que estão no Senhor já não estão debaixo de condenação. Em Adão existe a ofensa, em Cristo a justiça, em Adão desobediência, em Cristo obediência. Então Cristo foi aquele que veio para que nós não precisássemos mais sacrificar animais quando nós pecássemos. Ele é a ovelha muda que foi levada ao matadouro. Como João Batista disse, né? Esse é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Cristo Jesus foi o único que veio na terra e cumpriu toda a lei de Deus sem pecar em nem uma vírgula, ok? Então, a gente precisa entender criação de Deus, depois a queda, a expulsão do ser humano, as tentativas do ser humano de cumprir a lei, e depois nós temos somente em Cristo o cumprimento, então, desta lei de Deus para que nós pudéssemos ser redimidos. Paulo vai dizer, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 30, que em Cristo nós temos a sabedoria, a santificação, a justificação e a redenção. Então, em Cristo Jesus nós temos isso. É por isso que nós ceiamos, né? Nós ceiamos porque sabemos que o pão representa o corpo e o cálice representa o sangue de Cristo. Então, Cristo Jesus é o que nos liga a Deus. Por isso ele mesmo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Então, o sentido da redenção é esse. Nós, de fato, fomos redimidos, comprados por Jesus, quando ele morreu ali na cruz e ressuscitou, ok? Só que esse é o terceiro ponto, a história não acaba por aqui. Paulo vai dizer que nós estávamos vendidos ao pecado e Cristo, então, ele nos comprou, certo? Cristo Jesus, ele morreu e ressuscitou, ok? Então, o sangue da cruz de Cristo no Calvário, ele traz para nós, então, uma liberdade. Nós não fomos comprados
do diabo, nós somos comprados de Deus, porque a justiça divina se cumpria no ser humano por causa dos pecados do ser humano. Então, Satanás não tem nada a ver com isso no sentido de que ele é quem está nos destruindo. Olha, a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que quanto mais você aumenta o tamanho de Satanás, mais você diminui o tamanho de Deus. É só você olhar, por exemplo, na história de Jó, que Satanás só podia ir até onde Deus deixava, né? Como Martinho Lutero diz, que Satanás é um cachorro doido, mas está na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus quer. Então a Bíblia também vai dizer que Satanás foi expulso à vergonha pública quando Cristo morria e ressuscitava. Assim como assim como João vai dizer que Satanás, ele foi destruído, porque Cristo veio para destruir as obras do diabo, e que pelo sangue de Jesus, quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos livres, e esse débito, então, ele foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Mas não acaba por aí, porque existe o quarto ponto, que é a consumação. Cristo ressuscitou e subiu aos céus, e ele prometeu que voltaria por uma última vez, para que assim, então, pudesse haver, ok, a consumação de tudo. E a consumação de tudo é o quê? A segunda vinda de Cristo, aonde ele vem para nos levar para ele e levar aqueles que seguiram a Satanás, a besta e ao falso profeta para o lago de fogo e enxofre, onde eles vão eternamente, certo, estarem ali sofrendo. E nós vamos ser levados para a Nova Jerusalém celestial. Se nós morrêssemos hoje com Cristo, nós iríamos para o céu, a nossa alma. Todavia, nós aguardamos a consumação, certo? Nós estaremos conscientes no céu, mas aguardando a consumação, onde nós desceremos com Cristo, e o nosso corpo juntaria-se com a nossa alma, o nosso corpo seria glorificado, ressurreto, e nós, então, estaríamos morando na Jerusalém celestial, que é o que a Bíblia vai dizer, que não há mais choro, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há pecado, assassinatos, não há nenhum mal. E lá nós vamos participar das bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que lá, né, na Nova Jerusalém, nós vamos comer, nós vamos trabalhar, mas a ótica de trabalho não é essa nossa ótica de sofrimento. Nós sabemos também que no reino dos céus ninguém se casa, nem é dado em casamento, né? Mas isso não é motivo para que ninguém se entristeça, porque a ordem das coisas espirituais, ela é infinitamente melhor que a nossa. Como Paulo disse, o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração e na nossa imaginação, é o que a gente vai viver na eternidade. Então, Cristo tem preparado na eternidade é extremamente melhor do que qualquer coisa que nós possamos viver aqui. Então o Senhor Jesus, ele vai voltar para julgar, certo? A besta, falso profeta, o anticristo, que é essa tríade do mal, julgar aqueles que andaram com ele, né? E vai trazer essa consumação final para nós. Então é muito importante que a gente possa entender que existe a consumação. Então, qual período nós estamos vivendo agora da história bíblica? Nós estamos entre a redenção e a consumação. Nós já fomos redimidos, nós já temos o céu como garantia, mas nós esperamos a consumação. Se Cristo demorar mais 200 anos para voltar e nós ainda tivermos morrido, nós vamos estar com ele no céu, esperando a consumação, aonde nós vamos voltar, e o nosso corpo, então, há de ser glorificado. Então, a vida eterna, ela nos é prometida por herança. Isso é maravilhoso por demais nós entendermos, né, essas coisas, então. Então, por favor, entenda esses 4 pontos, repetindo: criação, queda, redenção e consumação. Então, algumas considerações finais. Nós apresentamos, então, essa forma panorâmica para que você possa ter uma elucidação melhor a respeito da revelação bíblica, para que a gente possa entender mais sobre a ordem da salvação, certo? A ordem da estrutura do mundo, desde que ele foi, então, criado pelo Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, dessa forma,
a gente compreende que o Pai nos dá entendimento maior por meio, né, destas formas que nós temos de estudar. E este tema ele é de grande valia para que assim, a gente possa compreender historicamente. Então, olhar para esses 4 pilares nos ajudam bastante, como, por exemplo, nós olhamos esses pilares através de histórias. E histórias nos ajudam a ter, então, uma melhor memorização para que a gente possa compreender o plano da salvação. Então, o plano aqui é o seguinte, é você estar lendo a sua Bíblia, por exemplo, Ezequiel. Qual parte que você está dentro desses 4 pontos? Você está na queda, você está na criação, você está na queda, na redenção ou na consumação? Você vai estar na parte da queda. Ezequiel é um profeta que viveu antes de Cristo Jesus, certo? Então isso é bom a gente deixar bem claro. Então, essas 4 coisas que nós somos ensinados aqui para a gente fechar é que quando nós falamos da criação, nós lembramos que a criação ela tem um sentido, ok? Então, quando você olha para tudo que Deus fez, tem um sentido, e o sentido da criação era bom. Quando a gente olha para a queda, a gente se lembra da humildade que a gente precisa ter diante de Cristo, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E se a gente olha para a redenção, isso traz uma grande confiança para o nosso coração, porque nós não somos salvos pela nossa própria força, mas pelo Senhor. E quando a gente lembra da consumação, isso traz grande esperança ao nosso coração, porque a nossa vida ela não termina quando a gente morre. Nós estaremos com o Senhor. Se os nossos olhos se fechassem agora, nós estaremos conscientes diante do nosso Deus, esperando o momento final, então, da consumação. Acredito, então, que até aqui nós podemos ter elucidado algumas coisas importantes. Qualquer coisa você pode deixar perguntas também sobre isso. E a segunda matéria vai ser muito interessante. O título dela é Podemos Mesmo Confiar na Bíblia. Não é um livro antigo demais e que pode ter sido alterado. Então, isso vai te ajudar muito a responder pessoas, principalmente ateus, que usam essa justificação para dizer que nós acreditamos num livro antigo e que não merece confiança, tá bom? Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, obrigado por essa aula, que o Senhor possa nos ensinar e gravar na nossa mente, ó Deus, a criação, a queda, a redenção e a consumação. Obrigado por todo o processo histórico da Tua Palavra, obrigado porque nada que é feito foi feito em vão. O Senhor, ó Deus, está no controle do começo ao fim, e o nosso pedido é que a gente possa continuar crescendo em conhecimento, para que assim as Escrituras possam aumentar a nossa fé, como está escrito, é ouvindo e lendo a Sua Palavra, a nossa fé aumenta. Muito obrigado. Então, essa é a aula de hoje, que Deus te abençoe, e nós continuamos logo mais.